Olá, meus irmãos e amigos, nós vamos dar sequência ao curso da Revelação de Jesus Cristo, falando a respeito dos últimos dias, e nós vamos falar nesta aula a respeito do arrebatamento da igreja. E vamos começar com o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 18. O apóstolo Paulo está falando aos irmãos lá da Tessalônica a respeito deste tempo de arrebatamento da igreja. E hoje, cada vez mais, muitas pessoas têm se levantado dizendo que não existe arrebatamento da igreja. E aqui, nesse texto, especialmente no versículo número 15 a 17, eu vou ler, diz assim: dizendo-vos que pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, jamais precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua ordem do céu, descerá com alarido, com voz de trombeta, com a voz do arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo, que ressuscitarão, e encontraremos com o Senhor nos ares, entre nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então este texto aqui fala exatamente de mortos em Cristo, aqueles que têm a fé em Jesus Cristo que já morreram, que vão ter os seus corpos ressuscitados. E também os que estivermos vivos até esse dia, encontraremos com o Senhor entre nuvens, nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Então, essa palavra aqui de sermos arrebatados, né, arrebatamento, a palavra grega quer dizer sermos tirados daqui da terra com força, sermos transportados de um lugar para outro lugar. Existe um arrebatamento da igreja descrito na Bíblia, que é esse texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17. Da mesma forma também, que em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 a 53, fala a respeito desse assunto também, e fala exatamente que a nossa carne e o nosso sangue não podem herdar o reino de Deus. E é necessário que o nosso corpo mortal seja transformado para um corpo imortal. Então, diz assim o texto da palavra de Deus: e digo isso, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, ou nessa linguagem figurada, nem todos nós vamos morrer, mas todos nós seremos transformados. 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Então, os nossos corpos têm que ser transformados para um corpo que não morre mais, que não adoece, que vai ter a vida eterna com Deus para habitar nos céus, né? Então, tanto a palavra de Tessalonicenses 4, 15 a 17, como Coríntios 15, 50 a 53, fala a respeito dessa transformação dos nossos corpos, corpos mortos ressuscitados, corpos vivos transformados para a incorruptibilidade, a imortalidade e herdar o reino de Deus. Neste momento de trombeta soando, né, os mortos ressuscitarão, nós seremos transformados. E Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, fala que a nossa pátria está no céu, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Então esse texto fala exatamente que os nossos corpos serão transformados à semelhança do corpo de Jesus Cristo glorificado. Tem uma forma física. Ele andou com os discípulos em Emaús. Ele sentou à mesa, partiu o pão, mas também, ao mesmo tempo, desapareceu da vista deles. Da mesma forma, também apareceu no cenáculo e as portas estavam trancadas e ele entrou com as portas trancadas e se apresentou diante deles. E depois, uma semana depois, o Tomé, que não estava lá, ele falou: só vou acreditar se eu ver. Jesus entra de novo na presença deles e fala assim: Tomé, toca aqui na minha mão, toca aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Então, é um corpo que era palpável, um corpo que depois sentou à praia e depois estava ali comendo peixe com os discípulos e virou para Pedro lá em João capítulo 21 e fala assim: Pedro, tu me amas? Um corpo que lembrava que Pedro tinha traído 3 vezes e pergunta 3 vezes para Pedro: tu me amas? E dá ordens para Pedro, então, apacentar os seus cordeiros. Então, um corpo glorificado que tem forma física, que é palpável, mas ao mesmo tempo que é sobrenatural, que reconhece as pessoas, que lembra as palavras, foi andando com os discípulos em Emaús
e falando a respeito das Escrituras, sabia de todas as coisas que tinham acontecido, né? Então assim também será o nosso corpo glorificado. Vamos reconhecer as pessoas, nossos familiares e amigos, vão ter uma forma física, vão ser palpáveis, mas também teremos um corpo incorruptível, imortal, para herdar o reino de Deus, conforme essas palavras. E este arrebatamento, segundo as promessas de Deus, quando se dará o arrebatamento? A igreja vai passar pela tribulação quando o domínio do anticristo estiver aqui nesse governo mundial? Ou esse arrebatamento será antes deste domínio mundial do Cristo da nova era, dessa nova ordem global? A palavra de Isaías 57, então, uma promessa no Antigo Testamento, Isaías 57, 1 e 2, fala isso, que o justo é levado, os piedosos serão arrebatados antes que venha o mal. Nós seremos recolhidos, arrebatados. Os justos serão livres do mal quando houver o estabelecimento dessa nova ordem mundial, a partir da metade da segunda metade dos 7 anos da Aliança Árabe-Israelense. As promessas de Deus, e aí eu quero ler essas promessas da palavra de Deus, Romanos, capítulo 5, versículo 9, diz assim, aliás, versículo 8 primeiro, assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo sangue de Jesus Cristo, seremos por ele salvos da ira. Então a palavra profética que há salvação, que aquele que crê em Jesus Cristo não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Serão salvos desta ira, e essa ira é o tempo de operação de Deus contra os principados e potestades, contra os domínios desse mundo, com o tempo de juízo da grande tribulação. A igreja será arrebatada, tirada, recolhida antes que venha a grande tribulação. Da mesma forma, também, a primeira carta aos Tessalonicenses, que a gente está falando sobre o arrebatamento, no capítulo 1, versículos 9 e 10, Paulo está falando para os irmãos ali, falando assim, porque as pessoas da Macedônia e Acaia, eles mesmos anunciam que repercussão teve na nossa entrada para convosco, quando Paulo esteve ali em Tessalônica pregando o evangelho e eles se converteram, e é isso que ele está dizendo aqui. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, abandonar os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10, e esperar dos céus a seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura ou da ira futura. Está falando de um tempo de juízo, um tempo de ira sobre todos os moradores da terra, mas a igreja de Jesus Cristo está aguardando dos céus a Jesus, porque, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados para o encontro com o Senhor nos ares, entre nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Da mesma forma que a própria palavra de Jesus Cristo, em João 14, 1 e 2, ele fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar o lugar, e eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, Jesus está falando a respeito de nós irmos ao encontro dele. Ele não está vindo para a terra, ele fala assim, vou preparar as moradas na casa do Pai e eu voltarei e vos receberei. Não é tempo da vinda de Cristo aqui na terra, mas da vinda para buscar os seus redimidos antes que venha o mal. Os justos serão arrebatados, os piedosos são arrebatados antes que venha o mal. Palavra de Isaías 57, 1 e 2. Tá? Essa promessa de Deus desse tempo da ira, porque tirar da igreja aqui, nada mais vai deter o anticristo, e então ele vai se manifestar para o governo mundial e nós seremos arrebatados antes que venha o mal. Da mesma forma também como ele fala então do arrebatamento, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses 4, que nós lemos, versículos 15 a 17, e ele fala depois, no versículo 9, que eu vou ler agora, capítulo 5, versículo 9, diz a seguinte, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aquele que crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida,
E essas pessoas que crerem serão arrebatadas entre nuvens. O Senhor Jesus Cristo vai nos receber na casa do Pai e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então esta é uma palavra de arrebatamento que muitos negam e confundem também este arrebatamento com a segunda vinda de Cristo aqui na Terra, que nós vamos falar numa outra aula a respeito dessas diferenças de arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Né? Alguns criticam e falam assim, não, mas só tem duas vindas, não tem uma vinda parcial. Né? Aqui está falando da vinda do Senhor nos ares e nós subiremos para a casa do Pai. Nós seremos arrebatados para o corpo glorificado. E esse texto que fala aqui, e também eu quero ler Apocalipse capítulo 3, versículo 10, é uma palavra que é bastante conhecida também, que diz assim, Jesus falando para a igreja, porque guardaste a minha palavra da perseverança, também eu, Jesus, vos guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Alguns argumentam que a palavra grega não quer dizer arrebatados ou tirados da tribulação, mas tirados na tribulação, guardados na tribulação, como se a igreja não tivesse arrebatamento, a igreja vai ficar aqui sob o domínio do anticristo e Deus vai guardar o povo para que não seja perseguido ou alguma coisa nesse sentido. Mas a palavra grega fala ek, de eclésia, de tirados para fora, como é a palavra da igreja. Tá? Porque nós guardamos a palavra da perseverança de Jesus Cristo, também Jesus vai nos guardar da hora, de tirar fora da hora da aprovação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar aqueles que habitam sobre a terra. Então, esta manifestação de Cristo, e a palavra fala em 1 Coríntios 15, 52, que será num momento, num abrir e fechar de olhos. É diferença para a segunda vinda que todo o olho verá. E não é uma vinda para a terra, mas é uma vinda entre nuvens, e ele vai nos receber na casa do Pai. Então, este arrebatamento vai acontecer antes que venha o mal, e segundo essa palavra de Apocalipse 3:10, da hora, ele vai nos tirar, vai nos guardar da hora, tirar fora da hora da provação, que virá sobre o mundo inteiro. Estamos falando sobre a nova ordem mundial, estamos falando sobre pandemia, crise econômica, biochip, marca da besta. Antes que venha esta manifestação, a igreja será tirada. Aliás, nesse sentido que a gente tinha mencionado, e eu vou ler de novo, a palavra de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Então vamos começar a partir do versículo número 1, que ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses falando sobre arrebatamento. E aí o que aconteceu com os irmãos em Tessalônica? Começou todo mundo a vender. Jesus está voltando, vender meu terreno, vou parar de trabalhar. Porque aí começaram a subir no monte, esperar para Jesus voltar. E aí Paulo escreve uma segunda carta, falando assim, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, que é a palavra que Ele deu na primeira carta, no capítulo 4, versículos 15 a 17, vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele entre nuvens, nos ares, o arrebatamento da igreja. Não é a vinda de Cristo aqui para a terra. Ele fala muito claro, capítulo 2, dessa forma. Nós os rogamos, irmãos, que com relação à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, a que não vos movais facilmente nas vossas mentes, nem vos perturbeis, quer seja por palavra, por epístola, por espírito, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor ou o dia de Cristo. Né? Então, o dia de Cristo, o dia do Senhor com o arrebatamento, a vinda dele para o arrebatamento da igreja, para o nosso encontro com ele nos ares, isto, as pessoas estavam confusas, achando que o arrebatamento era iminente, que era num momento, de qualquer momento, mas não, tinha a ocasião oportuna. Né? E aqui nós vamos falar a respeito disso nesta aula aqui. Tá? Ele fala assim, então, não se enganem, porque este arrebatamento da igreja, esse dia de Cristo, esse dia do Senhor, primeiro vai ter a apostasia. Então, no versículo 3, nessa carta de 2 Tessalonicenses 2, ele fala, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, a vinda de Cristo e a nossa reunião com Ele, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, que é o afastamento da fé, que o próprio apóstolo Paulo falou para Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. O Espírito
afirma expressamente que nos últimos dias alguns apostatarão da fé por ouvirem ensinos de demônios. E isso que vai acontecer, um esfriamento. A era da igreja de Laodiceia acontecendo, a igreja ficando morna, tá? Por causa de pandemia, por causa de afastamento, por causa de uma série de outras coisas, e a igreja ficando morna. E a palavra de Jesus em Mateus 24 é isso, o amor se esfriará de quase todos. E é isso que nós estamos vendo, esta apostasia da fé, o afastamento da fé, da palavra, como a palavra tem que ser reescrita, né? Como se a Bíblia tivesse que ser reescrita, porque não é para o nosso tempo. Ela é muito mais do que o nosso tempo. Ela é para ontem, para hoje e para amanhã. Ela traz a revelação de Deus, ela é a revelação de Deus, é a revelação de Jesus Cristo para esses próximos dias que nós estamos vivendo também. Mas as pessoas apostatarão da fé. Então, antes do arrebatamento da igreja, tem uma apostasia da fé. E também, ele fala ainda no versículo 3, que também se revele ou se manifeste o filho do pecado, o homem da iniquidade, o filho da perdição. E aí por isso algumas pessoas pensam, então, primeiro se revela o anticristo e depois a igreja arrebatada. É verdade, tá? O anticristo vai se manifestar porque ele vem caladamente e tomará o reino com intrigas. Ele tem um domínio sobre as nações, ele vai vindo no primeiro momento desconhecido, mas ele vai fazer parte da aliança. Apesar da aliança com ele, ele vai subir e se tornar forte. E as pessoas vão poder ver este homem se levantando dentre as nações. Ele vai se revelar não como anticristo ainda, ele vai se manifestar como aquele que vai fazer parte do acordo, da aliança, estabelecendo a cidade de Jerusalém como uma capital dividida. A aliança que vai estar reconstruindo o templo em Jerusalém para os judeus adorarem, né? E depois, crescendo em poder, ele vai tomar o reino com intrigas na metade dos 7 anos, como está escrito em Daniel 9:27, que na metade da semana ele vai aparecer como assolador, que ele vai profanar o templo, Daniel 11:31, ele vai se engrandecer sobre todo Deus, sobre o Deus dos deuses falará coisas incríveis, contra o Deus dos deuses vai falar coisas incríveis, Daniel 11:36. E aqui ele fala a respeito disso. Este homem vai se manifestar, tá? Não como anticristo, mas depois, no versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, tá? E essa manifestação do anticristo vai ser na metade dos 7 anos, quando nada mais o detém, como está dizendo aqui na sequência do texto. Não vos lembrais que quando eu estava convosco eu falava essas coisas? Versículo 6, e agora vós sabeis o que o detém, para que ele se manifeste somente na ocasião oportuna ou no tempo próprio. Algo resiste, algo detém. E no versículo 7 ele fala, o mistério da iniquidade já opera, e há um agora que o detém. Quando for afastado, do meio quando ele for tirado, então será revelado o iníquo. Então, nós vemos aqui nesse texto, no versículo 3, uma manifestação do anticristo, do filho da perdição, mas depois no versículo 8, ele de fato será revelado, versículo 9 e 10, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então ele se apresenta no mundo, o anticristo já está vivo. Ele vai participar desse processo de nova ordem mundial. Ele vai estabelecer, então, uma aliança, né, em nome do povo judeu, ou promovendo aquela paz ali entre árabes e israelenses nesse pacto abraâmico. Mas ele não é a figura principal, ele não tem uma dignidade real. Ele não é o primeiro-ministro de Israel ou presidente de Israel. Ele não é líder de nenhuma nação específica, mas ele pode estar ali como um observador internacional, um promotor da paz. Só que ele vai crescendo em poder e vai quebrar os poderosos da terra, como Daniel 11, 21 a 23. E vai quebrantar as forças inundantes e também vai quebrantar o príncipe da aliança e vai então se assentar no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, que é o que está escrevendo aqui também no versículo 4 desse texto que nós estamos lendo de 2 Tessalonicenses 2. E ele espera que aquele que agora o resiste seja afastado. E então, quando for afastado aquele que agora o detém, ele poderá se manifestar com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. O que está detendo a manifestação da iniquidade? Já está operando, mas não pode operar com todo o poder. Por quê? Há algo que o resiste. E este algo que resiste, eu falei já numa outra aula,
não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não será tirado da terra, porque ele é Deus onipresente. Salmo 139. Então, esse mesmo Espírito Santo vai estar aqui operando durante a grande tribulação e levando pessoas à conversão a Jesus Cristo. Primeiro, as primícias, os 144 mil, Apocalipse 14, 1 a 5, e depois uma multidão que ninguém pode enumerar de todos os povos, tribos, línguas e nações que vão ser fruto da palavra pregada pelos 144 mil, que está descrito em Apocalipse 7, 9 e 14, que vão passar pela grande tribulação, convencidos pelo Espírito Santo, lavarão suas vestiduras no sangue do Cordeiro e o Senhor estenderá sobre eles o seu tabernáculo, serão parte do povo de Deus também, tá? E então não é o Espírito Santo, mas é o arrebatamento da igreja, é o dia de Cristo que impede a manifestação. O dia de Cristo é vinda do Senhor Jesus Cristo entre nuvens e a nossa reunião com ele, que Paulo falou em 2 Tessalonicenses 2:1. Quando esse corpo de Cristo for afastado, então nós seremos arrebatados, né? E o anticristo então vai poder se manifestar porque nada mais o detém. Ele vai agir então durante 42 meses, conforme Apocalipse capítulo 13, versículo 5. 42 meses de ação do anticristo. O dragão, o diabo e Satanás, dando o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O governo unificado, que nós falamos na última aula a respeito desse governo mundial, a besta que emerge do mar, com a semelhança do leopardo, com os pés de urso, com boca de leão, esse animal terrível, com 10 reis, e depois se levanta o 11º, vai ter uma ferida de morte curada, e o diabo vai dar o seu trono e grande autoridade, e Apocalipse 13:5 fala que então ele vai agir durante 42 meses, que é a segunda metade dos 7 anos. Mais do que isso também, eu tinha mencionado, versículo número 6 de Apocalipse 13, diz assim, e ele abriu a sua boca em blasfêmias, como também Daniel 11:36 fala a respeito desse assunto, contra Deus, para difamar, blasfemar o nome de Deus e do seu tabernáculo. Quem é o tabernáculo de Deus? Aqueles que habitam no céu. Apocalipse 13:6. A igreja que será arrebatada. A igreja arrebatada, o anticristo assume o trono e ele tem que difamar a igreja para gerar uma incredulidade na palavra que foi pregada. E por isso que Tessalonicenses 2, 10 e 11 fala sobre isso. Que Deus vai mandar uma operação do erro para darem crédito à mentira, todos quantos não deram crédito à verdade, mas se deleitaram com a injustiça. A igreja vai estar pregando aqui durante os primeiros 3 anos e meio. E vai ser arrebatada na metade desses 7 anos, de maneira que então nada mais detenha o anticristo, e ele vai poder agir durante 42 meses e vai ter que blasfemar contra o nome de Deus e contra a igreja que estava aqui, o tabernáculo de Deus, que neste momento vai estar habitando nos céus. E depois que fizer esta ação, receber o trono de Satanás para governar sobre as nações nessa nova ordem mundial, nesse governo globalizado, ele vai perseguir os santos de Deus, versículo 7, Apocalipse 13:7, que não é a igreja perseguida durante a grande tribulação. A igreja está arrebatada no versículo 6, no versículo 7 ele vai perseguir os 144 mil israelitas, que está em Apocalipse 12, que nós vamos falar numa outra aula. E também ele vai perseguir todos aqueles que se converterem e não estiverem debaixo do seu domínio. Então o Big Brother, o grande irmão de George Orwell, na obra em 1984, que ele escreveu, é o grande irmão que está de olho em todo mundo, é o olho que tudo vê. E por isso estamos falando a respeito desse assunto também, tá? Desta globalização e as pessoas marcadas, né, com chips, sabendo quem são, onde estão, o que estão fazendo, né? De maneira que então eles têm domínio sobre todos, e todos aqueles que se converterem a Jesus Cristo e não se submeterem ao seu domínio, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Por isso que depois, né, em Daniel 11, 32 a 35, fala a respeito disso, tá? Que ele vai perseguir os santos de Deus, e eles serão roubados, perseguidos, mortos, né? E serão ajudados com um pequeno socorro, haverá um livramento, né? Como também em Mateus 25, 31 a 40, Jesus fala àqueles que estiverem à sua direita, as ovelhas, eu tive sede, vocês me deram de beber, tive fome, vocês me deram de comer, estava nu, vocês me visitaram, me vestiram, estava enfermo, vocês foram ver, estava preso, vocês foram me visitar.
as pessoas de todas as nações vão socorrer os pequeninos irmãos de Jesus, os 144 mil, mas podem ser perseguidos e mortos também. Tá? E aí ele fala dessa forma, que ele vai perseguir e fazer guerra contra os santos e vai vencê-los, e vai receber o poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adorá-la-ão todos aqueles quantos habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ser arrebatados, vamos deter, antes disso, a manifestação do anticristo. É tempo de nós recebermos o derramar do Espírito Santo para os últimos dias. O templo reconstruído em Jerusalém, depois da aliança, vai permitir que a oração nossa, como estrangeiros, faça com que todos os povos da terra possam ouvir e saber que o Senhor é Deus. O poder do Espírito Santo virá sobre nós e seremos suas testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Todos poderão se converter, dobrar os seus joelhos e confessar Jesus Cristo como Senhor. Até que a igreja seja arrebatada e aí vem um novo tempo, uma nova era, com um novo Cristo, mas pela bondade e misericórdia de Deus, o reino será dos santos do Altíssimo e reinarão para sempre com Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e estamos fazendo uma palavra introdutória. Na próxima aula vamos dar sequência falando um pouco mais a respeito deste tempo e do arrebatamento da Igreja de Jesus Cristo. Então, aguardo você na próxima aula, que nós vamos dar sequência então para falar a respeito desse tema tão importante e tão verdadeiro para os nossos dias. Que Deus nos abençoe com a graça e paz. Em nome de Jesus.